Boa noite, pessoal. Vim trazer aí para vocês dois testes em motores elétricos trifásicos que nós devemos fazer toda vez que vai ser feita uma manutenção em qualquer motor elétrico trifásico. Esse teste também pode ser feito em motores monofásicos, mas depende de um vídeo em particular para fazer esse tipo de teste. Esse vídeo é voltado para motores trifásicos, que conforme a demanda de vocês, eu posso fazer um vídeo para teste de motores monofásicos. Os dois testes que eu quero apresentar para vocês são o teste de isolamento da bobina, né? Que, como bem sabemos, todas as bobinas de motores elétricos, eles apresentam um verniz em cima dos seus enrolamentos, que é para justamente não ter um contato elétrico entre uma bobina e outra. O equipamento utilizado para isto se chama megômetro e ele é ligado dessa seguinte forma. Um lado você conecta em uma das bobinas e o outro lado você conecta diretamente à carcaça do motor, ou seja, no que seria o sistema de aterramento do motor. As outras duas bobinas você deixa em aberto ou pode deixar fechado o fechamento em estrela. Se for um fechamento em estrela, você pode deixar o ponto comum fechado também sem problema nenhum. O outro teste que eu quero apresentar é justamente o teste de resistência, ou seja, saber se as resistências das bobinas elas estão iguais entre si. Porque, como bem sabemos, se um motor elétrico é trifásico, as três correntes dele devem ser iguais ou próximas, né? Que é para justamente saber se o motor está equilibrado. Se ele apresentar uma resistência diferente de valor uma da outra, você vai ter valores de correntes diferentes, em que você pode acarretar diferença tão significativa, que pode acarretar no desligamento do disjuntor, então é mesmo uma sobrecarga a vir queimar o motor elétrico. Ok? Vou apresentar agora aqui os dois instrumentos que são utilizados. Ok, esse aqui é o megômetro. Infelizmente ele acabou de descarregar, não vai ter como eu mostrar ele em funcionamento, mas posso mostrar como conectar ele aqui. Ele mede, ele faz a função da medição de resistência de isolamento de um motor, no qual você vai conectar ele nas bobinas e no terminal. Daqui a pouco eu mostro como que ele funciona. Aqui é o micromímetro, ele tem 4 terminais de saída, sendo aplicados também no motor, no qual um é para tensão e outro para medição de corrente. E, na verdade, essa explicação é uma explicação bem simples, mas envolve leituras de resistências a 4 fios, que pode ser feito com outro vídeo depois, conforme demanda de vocês. Ok? Agora eu vou explicar a questão da ligação do micromímetro. A ligação do micromímetro, ela vai ser feita igual como se você fosse fazer uma leitura de bobina utilizando o multímetro. Você vai ligar em um lado a ponta de prova, o terminal de prova, e o outro lado da bobina você liga conectando em paralelo o instrumento com uma única bobina. Como isso aqui é um ponto de fechamento em estrela, é como se tivesse todas as bobinas conectadas em um lado delas aqui. Então não há necessidade de eu saltar esse daqui. Eu posso colocar o meu terminal de medida aqui, que o outro lado, como vai estar livre, eu conecto minha ponta de prova, e aqui ela vai fazer a medida da resistência que eu quero fazer. Neste caso aqui, ó, eu já deixei realizando a leitura, está numa escala de medida dela a 50%, pois devemos lembrar que, como isso aqui é um regulador de resistência também, para poder fazer a medida da resistência que está lá no motor elétrico, nós devemos deixar as resistências iguais. E nós conseguimos fazer isso daí ajustando a 50% para não haver o uso da escala total desse equipamento. E o outro motivo que, quando a resistência desse instrumento está igual à resistência da bobina, ele consegue ter a máxima transferência de potência da fonte do equipamento para o motor,
que então faz a leitura dele através da lei de Ohm, né? Uma explicação bem simples, e que nos está medindo agora 4,711, 713 de resistência de uma única bobina. Isso daí eu já fiz anteriormente, antes de começar a gravar esse vídeo, e obtive esses valores aqui, ó. 4,72, 4,712, 4,712 também. Então, como devemos saber, o motor elétrico trifásico, ele apresenta 3 correntes iguais porque a resistência das 3 bobinas são iguais entre si. Podemos considerar uma média aí de 4,715, vamos dizer assim. Então, as correntes elas vão apresentar valores bem próximos um do outro, porque justamente as resistências que eles vão alimentar são de valores bem próximos um do outro do que estamos medindo. No caso do teste de isolamento, como é um teste ligado em uma fase e no aterramento, nós vamos medir a corrente de fuga do verniz com uma tensão aplicada sobre ele. Se a tensão que nós sabemos do motor, que este motor é um motor de 480 volts, irei aplicar 500 volts em cima dele, vai haver uma corrente de fuga, e essa corrente de fuga o meu equipamento consegue medir. Tensão aplicada, corrente medida, nós alcançamos também, através da lei de Ohm, a resistência que está sendo medida pelo instrumento. Eu já fiz o teste anteriormente, antes dele descarregar, e obtive esses valores, 12,2, 12,2 e 12,4. Podemos considerar um valor de 12,2 aí, média para as 3 bobinas. Então, esse motor aqui está com as 3 resistências iguais, um valor de resistência de isolamento bem significativo, ou seja, um valor bem maior do que o recomendado, ou seja, o valor recomendado pelo manual da WEG, que é o atual manual utilizado como referência de valores de isolamento, ele informa que valores acima de 700 mega-ohms são valores de isolamento ok, valores aceitáveis. Então, esse valor, como está muito acima de 700 mega-ohms, esse motor está com o seu isolamento ok e com as resistências de bobina também em total condição de funcionamento. Vou mostrar agora como que se conecta o megômetro nas bobinas. Conforme mencionei, infelizmente o equipamento está descarregado, mas dá para fazer a apresentação dele aqui. Esse relógio ele mede 1 minuto de tensão aplicada. Aqui são as escalas de tensão aplicada conforme tensão de isolamento. Como esse motor é de 480 volts, eu vou aplicar 500 volts. Comentei agora há pouco que nós conectamos uma ponta de prova numa das fases do motor. Esse motor novamente está fechado em estrela. Não há necessidade de saltar o ponto comum da estrela. E o ponto de aterramento, você pode colocar em qualquer ponto de aterramento, conforme estou mostrando aqui. Mas pode ter um questionamento, que deve ser aqui, né? Não deve esquecer que, como esse motor também é feito por material condutor, o mesmo ponto que está conectado aqui é o mesmo ponto que está conectado aqui. Então, o único cuidado que você tem que ter é colocar num ponto em que esteja o contato elétrico dele. Se você utilizar, por exemplo, um ponto onde está pintado, você pode ter erros de medida. Nesse caso aqui, ele está conectado através desse lado aqui, não vai ter erro de medidas nenhum aqui. Então, eu agradeço aí a cada um que assistiu o vídeo. Posso fazer depois outros vídeos com relacionado a como ele funciona e com relacionado a motores elétricos monofásicos. Muito obrigado para vocês, uma boa noite e até a próxima.